Olá pessoal, hoje vocês verão então a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Gilney Luiz Dickel. O trabalho dele é intitulado Uso da termografia em manutenção preditiva e inspeção de painéis elétricos. É um trabalho de extrema relevância, né, que ele utilizou de parte dos conceitos que a gente viu em algumas componentes curriculares do curso, né, ele utilizou isso na prática no seu local de trabalho. Então, foi um trabalho bastante interessante, né, bem aplicado, coisas que a gente consegue tirar de sala de aula e aplicar isso no dia a dia. Né. Vale destacar só, pessoal, que por solicitação da coordenação, né, e por motivo de força maior, então, o trabalho que estava originalmente na programação, tá? Ele teve que ser substituído, então, por este trabalho, tá? Então, aproveitem esse momento também, já para criar algumas ideias já para os futuros trabalhos de vocês, tá? Até mais. Boa noite, meu nome é Gilney, sou formando da turma de técnico em eletromecânica deste ano e em seguida estarei apresentando meu trabalho de conclusão. Meu orientador foi o professor Vinícius e o meu trabalho é sobre o uso da termografia em manutenção preditiva e inspeções de painéis elétricos. Meu trabalho se realizou na cooperativa Languiru. Ela é uma empresa que segue alguns segmentos, entre eles aves, suínos, embutidos, laticínios, rações, varejo e postos de combustíveis. Ela está em segundo lugar no ranking do Rio Grande do Sul como das maiores empresas cooperativas do Rio Grande do Sul. Especificamente, meu trabalho foi realizado no frigorífico de aves. Ele atualmente abate 110 mil frangos por dia e exporta seus produtos para mais de 40 países do continente africano, leste europeu, extremo oriente e o Caribe. Como objetivo geral do meu trabalho foi entender a termografia e sua funcionalidade para a identificação de problemas nos painéis elétricos do frigorífico de aves. Aí, como objetivos específicos, foi identificar as informações disponibilizadas pelas imagens da termografia, analisar as temperaturas encontradas e elaborar um relatório termográfico sobre os painéis da sala de máquina 2. Como se conhece, várias empresas, além do frigorífico, no caso, trabalham bastante em cima de motores elétricos, e é o principal equipamento destas empresas. Aí esses motores são comandados por diversos outros componentes, entre eles disjuntores, fusíveis, contatoras, inversores, soft starter e, além destes, vários outros. Aí, visando a manutenção, meu trabalho envolveu principalmente a manutenção preditiva, mas também acontecem outros tipos de manutenções, como a corretiva, que seria que assim que parou a máquina, tu conserta. Já a preventiva seria
um determinado tempo pré-programado para fazer uma manutenção, onde tu determina um certo tempo para poder fazer a troca de alguns equipamentos. Já, como eu falei, a preditiva, ela é uma manutenção não destrutiva. Tu faz uma análise antes de intervir no equipamento. É por isso que me foquei bastante na termografia. Agora um pouco da origem da termografia. Friedrich era um astrônomo que, lá pelos anos 1800, começou a fazer alguns testes, quando visualizava no telescópio dele, que mudando a intensidade, cores de vidros, lentes no caso, do seu telescópio, ele percebeu que ele conseguia perceber uma diferença de visualização das estrelas. Já em 1960, 1970, houve um grande avanço nessa atividade, a termografia. Mas nessa época foi voltado mais para a parte militar, onde era usado bastante nos experimentos militares. Já em 2005, aqui no Brasil, foi inventado o Organismo de Normalização Setorial. Foi desenvolvido ao ONS 58, que visava bastante a termografia. Colocou normas, colocou formas de ser realizada. Já como a termografia é uma manutenção preditiva, precisamos entender algumas características, no caso. Seria o calor, a temperatura e a emissividade. Calor seria a agitação das moléculas num certo corpo. Já a temperatura é o demonstrativo dessa agitação do calor. A emissividade seria quanto um certo elemento, corpo, pode transmitir. Já existem chamados corpos negros, eles não conseguem transmitir essa temperatura corretamente. Aí, nisso, temos bastante... pode interferir na leitura da termografia. E ela pode ser classificada de 0 a 1 na programação da câmera. Para meu trabalho, eu usei bastante essa tabela, no caso, que foi denominado ΔT, por uma instituição americana. Como vocês podem ver, ela tem 4 classificações, prioridades. A número 1, vou começar por baixo, que seria a mais grave. E se a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura for acima de 40 graus, teríamos que fazer uma manutenção imediata. Classificação número 2, a variação ficaria entre 20 e 40 graus. Aí seria possível fazer uma manutenção, mas o mais rápido possível. Classificação 3, entre 10 e 20 graus, onde poderia ser feita uma programação, um agendamento para fazer uma certa manutenção. E a categoria 4, de 1 a 10 graus, isso não seria preciso fazer nenhuma intervenção. Aí, como eu comentei, essas seriam as imagens da sala de máquinas, 2, do frigorífico de aves, onde eu fiz a manutenção, a termografia. Aí, como metodologia, eu usei a pesquisa, que foi o descritivo, onde é que eu me interagi bastante em informações recolhidas
pesquisadas, no caso. Tive que entender bastante o termo visor também. Tive que ler o seu manual, conferir programações. Depois, eu tive que fazer a captura das imagens, que foi ir até o local e realmente tirar as fotos, e após fazer análise dessas imagens que foram tiradas. Aí, em seguida, ali, uma imagem da foto que foi tirada. Como vocês podem ver, ela exibe alguns pontos quentes e outras não marcou muita coisa, porque realmente estavam ok. E essa é a tabela, então, dos resultados. Eu observei alguns pontos aí. Em cima disso, eu fiz um relatório. E, no caso, aqui deu uma diferença de 23 a 58 graus, que ficou na faixa dos 20 a 40, que seria grau 2, que deveria ser feita uma análise, uma manutenção, o mais rápido possível. E em comparação, essa imagem seria em comparação de 2 anos atrás. Essa imagem também houve alguns pontos críticos, mas a deste ano foram diferentes, no caso. Isso quer dizer que, então, a termografia é viável, é um método viável para comparação de uma manutenção boa, no caso, que não precisei desmontar nada, não precisei mexer em nenhum equipamento, a não ser fazer as imagens, para saber qual delas estavam começando a dar problema. E como resultado positivo, então, eu aprendi bastante sobre a termografia e gostaria de me aprofundar um pouco mais ainda sobre alguns conceitos, até em si o programa, que é da câmera, no caso, e conseguir me aprofundar um pouco mais ainda. Daí, como agradecimento, agradeço a minha esposa, a minha irmã que me ajudou a desenvolver o relatório, ao meu professor Vinícius, que também influenciou bastante nesta área, e aos demais professores que me ajudaram no decorrer dos anos. Daí, obrigado.